Boa noite a todos e vamos para o nosso tema. Como o texto aqui mostra, o slide mostra, este assunto, generosidade, é um assunto que cabe sempre nas nossas conversas, no nosso relacionamento, nas nossas atividades, sempre e oportunamente, e sempre de forma oportuna, em face dessa vida atribulada, dessa vida tresloucada que os tempos modernos exigem. E generosidade, ao contrário de repente poderíamos imaginar, não se aplica só em situações de fartura, de posses, especialmente como poderíamos pensar em situações de fartura material. Não. A generosidade, se nós consultássemos, e vamos fazê-lo, o dicionário, ela se refere a uma qualidade, a uma virtude que nos remete à atenção, ao zelo, ao carinho, à dedicação nossa para com o semelhante. E, é claro, de forma desinteressada. A generosidade real importa nessa qualidade, nessa virtude, do sacrifício em benefício em prol do semelhante, mas de forma desinteressada. Isso é que caracteriza a generosidade. O altruísmo, igualmente uma virtude muito cara, muito importante, de certo modo precede a generosidade. As pessoas altruístas, ou seja, aquelas que se dedicam, aquelas que praticam o amor, o carinho, a atenção espontâneos em relação ao semelhante, geralmente são generosas. E o conceito de generosidade, altruísmo, generosidade, carinho, atenção, zelo, são virtudes, são qualidades que transcendem de muito os tempos que nós vivemos e remontam a centenas de milhares de anos, por incrível que pareça. É uma qualidade que já era praticada cerca de 200, 300 mil anos atrás pelos nossos antecessores. Os chamados Homo sapiens, há cerca de 200 mil anos, vejam, 100 vezes a era que nós vivemos, já praticavam essa virtude. Um livro que traz essa referência acerca da generosidade como prática dos povos ao longo dos tempos, é esse do Harari, do Yuval Harari, um livro que se tornou há 2 anos um enorme best-seller, o livro chamado Sapiens, uma breve história da humanidade. É um livro interessante, é um calhamaço. Esse escritor indiano, ele escreveu logo em seguida um segundo best-seller chamado Homo Deus, e nesses livros, nos quais ele se dedica a tratar da evolução da espécie humana, ele fala muito isso, sobre como que os nossos antepassados, homens ainda rudes, eram capazes de dividir, de buscar prover o semelhante, ou uma tribo semelhante, a fim de juntos progredirem, crescerem, desenvolverem. Havia mais generosidade do que egoísmo já naquele tempo. A generosidade também é presente, nós mais velhos sabemos, os jovens também sabem, já ouviram relatos, histórias de casos de exercício, de prática da generosidade no reino animal, especialmente no reino animal doméstico, entre os animais domésticos. Cada um de nós é capaz de citar casos interessantíssimos, e não vamos fazê-lo aqui, mas de animais que amamentam filhos de raça diferente. Os chimpanzés, por exemplo, têm essa capacidade de doação
incrível. A gente já viu histórias de chimpanzés amamentando gatos, amamentando cães. A gente já viu cães amamentando gatos. A gente já viu histórias de aves. Interessante, as aves, umas alimentando as outras, de espécies diferentes. De maneira que a generosidade é um princípio que, por força da nossa anterioridade, se manifesta e se manifestará sempre nas nossas vidas. E nos compete, o espírita em particular, compreender a generosidade nessa perspectiva, a perspectiva espírita. Há muitas referências, e eu vou fazer aqui, trazer algumas, de espíritos comentando a prática e o benefício decorrente da generosidade com base na resposta, com base no atendimento, com base na ação do mundo espiritual em favor daqueles que são generosos. André Luiz, por exemplo, em alguns de seus livros, trata muito dessa virtude, da generosidade, do altruísmo, da bondade. No livro Agenda Cristã, um livro clássico dele, psicografado por Chico Xavier, ele tem uma frase digna de ser lembrada, né? Com essa conotação espírita em particular. Ele diz: o cultivo da generosidade, a prática da generosidade, a prática dessa ação de se importar com o semelhante, de se sacrificar em benefício do semelhante, de forma desinteressada, diz ele, chama a bondade alheia em nosso socorro. A prática da generosidade chama a bondade alheia em nosso socorro. Eu sempre que leio essa frase, me lembro de uma prática espírita, que poderia ser uma prática de outras religiões, e geralmente é uma prática encontrada nas outras religiões, a prática da assistência. Não assistência física, exatamente, material. Os espíritas temos uma prática muito interessante, as casas espíritas, de um modo geral, têm uma prática que vem desde os primórdios da doutrina, da visitação de doentes, para administração de passes, para visitação a famílias, a pessoas impossibilitadas de se locomoverem. Então, os grupos espíritas têm essa prática de ir em socorro, de buscar essas pessoas e ir até os lares delas para administração de passes. E essa experiência, essa prática, esse exercício de generosidade chama a atenção e muito dos espíritos benfeitores que protegem aquelas almas a quem a gente pretende assistir. Leon Denis fala muito sobre isso, sobre esse gesto caridoso de atenção espiritual em favor das pessoas doentes. Imagine que quando a gente visita um doente que está acamado há 10, 15, 20, 30 anos, e essa pessoa recebe um grupo espírita que faz a leitura do Evangelho, que aplica passes, administra passes, busca eflúvios, busca vibrações amigas. Imagine se os espíritos, os desencarnados, que protegem aquela alma ali encarcerada, se não vão se desenvolver, se desdobrar em atenção àqueles que a visitam. Às vezes isso parece uma forma de meio que estranha, né? Quer dizer, é uma prática interessada, mas nós não podemos nos assustar. Eu vou fazer o bem pensando num benefício eventual. A maioria das pessoas, a humanidade, de modo geral, quando pratica a generosidade, não faz por índole própria. Eu confesso que muitas vezes, em várias ocasiões da minha vida no meio espírita, na prática da doutrina espírita, eu me movi a esse tipo de assistência, de visitação, de buscar isso, acolá, pensando em estar, de certa forma, somando benefícios que eu quero para minha prole, para minha esposa, para meus pais. Mas isso é uma troca. Não, não é troca. Eu me conheço, eu preciso zelar pela minha prática. Jesus Cristo, sabendo disso, costumava dizer o seguinte: a cada benefício que se planta aqui, colhe-se em 100 por 1 no plano espiritual. Jesus falava isso, 100 por 1. Quer dizer, então, bem-aventurados os que têm a prática da generosidade por índole, por natureza, por evolução. E não menos aventurados somos nós que ainda precisamos nos policiar para a prática da atenção, do carinho. Eu confesso que muitas vezes, como professor universitário que fui durante 40 anos, muitas vezes eu me surpreendi, agachado na carteira de um aluno na universidade, com uma dificuldade enorme naquela disciplina que eu ensinava, de matemática. E eu, às vezes, até observava que alguns colegas meus, sem criticá-los,
não tinham a paciência devida e necessária. A matemática tem aquele tabu, a matemática universitária em particular tem... Mas eu me surpreendi às vezes assim, eu vou atender essa pessoa, esse meu aluno, essa pessoa, esse jovem, essa moça, esse rapaz, com o maior carinho que eu puder, porque eu gostaria muito que os meus filhos fossem tratados com o carinho que eu quero despender para essa pessoa. É meio que negócio, mas Kardec fala nisso também. Kardec, no livro Viagem Espírita, em 1862, um livro muito interessante e pouco lido, ele falava isso, que, de repente, a generosidade pode ser feita nesses termos. Antes fazê-la assim do que não fazê-la. Antes praticá-la assim do que não praticá-la. No trânsito, na rua, no relacionamento, na conversa, no trabalho, no dia a dia, eu busco praticar a generosidade pensando em me autoeducar, em crescer, em valorizar o meu crescimento espiritual. Por quê? Espíritos ainda endividados, equivocados que somos, se nós nos soltarmos, se nós cedermos às más influenciações que são constantes e contínuas, a gente não progride, não cresce. É preciso buscar esse exercício, essa prática dessa tal reforma pessoal e, se puder, buscando a reforma. Buscando a generosidade. Eu nunca me esqueço, e gosto muito de relembrar esse episódio quando eu trato desse tema, quando eu estudo esse tema. Nós frequentávamos o ELAR, naquele tempo, o ELAR, no ano de 1969, 50 anos atrás. E nós fizemos várias viagens naquele tempo e posteriormente fizemos outras viagens a Uberaba, onde Chico mantinha o seu grupo espírita. Aliás, antes de ele ir para o chamado grupo espírita da prece, ele ainda, esse tempo ao qual me refiro aqui, frequentava o Comunhão Espírita Cristã. E nós fomos lá algumas vezes por meio do ELAR de ônibus, depois que nós fomos para o Lobato, fomos de perua, de carro. Mas uma das vezes, em particular essa a qual me refiro, em 69, eu nunca me esqueço de uma frase que ele pronunciou, justamente lembrando o que Kardec fala. Kardec falou, olha, é importante que nós nos esforcemos, nesse livro ao qual me referi, Viagem Espírita, em 1862, é importante que a gente se esforce na prática da generosidade, do carinho, do altruísmo, mas ele não pode ser falso, é uma prática esforçada, mas consciente. É importante que estejamos conscientes do valor dessa prática, sobretudo da importância que se deve dar ao assistido. Chico dizia assim, se for para praticar a generosidade, a atenção, o carinho, o zelo, a assistência a um pobre desgraçado, mas sem esse espírito de generosidade puro, ele dizia, é melhor dar olha o que ele fala, eu nunca me esqueci disso, é melhor dar um prato de taxinhas que o efeito é menor. Se for, eu me lembro bem disso, ele buscou até o exemplo do prato de sopa. Eu vou frequentar os trabalhos de assistência da Casa Espíritas, no dia de atendimento, por exemplo, material de assistência aos miseráveis da rua, aos pobres, coitados, abandonados, o dia que eles vêm até a Casa Espírita e nós ofertamos sopa, ou então a visitação que muitas casas têm, eu confesso que participei há algum tempo, de ir à cidade e buscar esses pobres coitados debaixo dos viadutos, nas ruas, nos cantos, levando sopa. Então Chico dizia, ao estender o prato de sopa, é bom que a mão seja acompanhada desse ato supremo, superior, de zelo, de atenção, de carinho, ainda que eu entenda que seja um gesto meu, que me custe o sacrifício de algumas vontades especiais, particulares, ainda que aquilo traga algum sacrifício para mim, é bom que eu estenda esse prato com espírito generoso, de atenção, de carinho, consciente, porque senão o efeito seria melhor um prato de taxinhas. Ainda no ELAR, nós tínhamos um grupo que por algum tempo visitávamos o Cadeião, que aquele tempo ficava, se eu não estou enganado, na rua Monte Aprazível, acho que era. E numa visita que nós fomos, eu nunca me esqueço, de manhã, era o dia de ir, era o dia que nós íamos. E quando nós fomos, eu estava muito aborrecido, porque estava passando um jogo da seleção brasileira. E eu, meu Deus, eu vou perder o jogo para ir lá. Veja como é que é o espírito de gente ainda despreparada. Mas enfim, é o compromisso.
Veja que interessante. Mas, graças a Deus, eu soube sacrificar essa ilusão boba e ingênua e ia ao encontro dos meus colegas para frequentar. E fomos ao Cadeião. Eu nunca me esqueço que era uma manhã, quase 11 horas por aí, quando nós entramos, aquele tempo, nós, não sei, hoje não deve fazer isso, nós passávamos por lado de fora das celas. Nós entrávamos nos corredores, os presos ali, engaiolados naquelas celas, lá dentro, amontoados. E eu nunca me esqueço de duas coisas. Uma delas foi quando chegava um carrinho, transportado por um funcionário, com os alimentos, com os pratos. Era uma macarronada. Os pratos cobertos de moscas. E eu, quando passávamos em frente às celas, eu vi que numa das celas tinha um televisorzinho, estava passando justamente o jogo da seleção que eu queria assistir. Não tinha um preso interessado no jogo. Não tinha ninguém olhando para a tela. E eu falei, eu sou um atrasado, um sujeito ignorante. Esse sofrimento deles é tão grande que para eles o que menos interessa nesse momento é essa atenção, esse carinho, esse zelo, essa conversa. Que jogo, que nada. E também não me esqueço, eu já contei isso para minha esposa, quando eu passava em frente a uma das telas, eu vi que entre os 7, 8, 10 presos presidiários que estavam ali, eu vi que uma pessoa fez assim, se escondeu atrás de outra. Ela fez assim um gesto. Aquilo me chamou a atenção, eu vi que ela se escondeu atrás de outra. Eu achei aquele gesto interessante, eu disfarcei, fui para cá, fui para lá, até que eu divisei a pessoa. Era um colega meu de infância de Inhandeara. Ele me reconheceu, ficou envergonhado e tentou se esconder. Aquele, para mim, foi um dia de enorme aprendizado. Talvez se eu fosse ceder à minha natureza de espírito separado, eu não fosse. Mas Kardec tem razão. Vamos vencer essa pouca vontade, esse descompromisso e atender as pessoas. Essa visita ao qual me refiro, quando o Chico falava que é melhor estender um prato com um mínimo de carinho e atenção, com consciência do que se faz, porque senão o efeito é melhor dar um prato de taxinhas. Eu me lembro que nessa noite, em especial nessa noite, quando nós saímos do centro do Chico, muita gente aqui deve ter participado disso. Ele visitava um bairro chamado Pássaro Preto. O Chico começava essa peregrinação, não sei que dia da semana que era, mas todo dia da semana, aquele dia, ele fazia isso. E aquele bando de gente, visitas que o Chico tinha, de São Paulo, Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, tinha dezenas e dezenas de pessoas, e aquele grupo, e o Chico na frente com o lampiãozinho, não tinha luz elétrica ainda, era um bairro muito pobre, não era asfaltado, as casas miseráveis, um povo sofrido, aquele lampiãozinho, aquela coisa, aquele bando de gente, pessoas com saco de víveres nas costas, gente com comida, gente com dinheiro, gente com bens, e o Chico parava casa por casa, as pessoas vinham ao encontro dele no portãozinho, aqueles portões antigos, aquilo tudo despencando, e vinham e abraçavam e beijavam o Chico fazia uma referência qualquer, fazia um comentário, às vezes lia um trechinho mínimo do Evangelho com dificuldade, e eu me lembro que ele sacava do bolso uma cédula de sei lá o quê, que dinheiro que era naquele tempo, eu não lembro, não é R$1, real aqui do nosso tempo, aqui do Fernando Henrique, não sei se era um cruzeiro. Outro dia eu estava falando num centro, alguém falou assim, Eurípides, era R$1.000. Não, também não era R$1, não era R$1. Não, também não sou desse tempo. Eu brinquei com ele. Mas não sei, era uma unidade. A unidade, o quê? Mas ele tinha um bolo, o Chico tinha um bolo daquele, de R$1, daquele negócio lá, no bolso, ele dava um daquele para a pessoa, E eu falei, meu Deus, mas o que o Chico quer com isso? Isso é como se fosse hoje, talvez, nem R$1 não fosse aquilo que significasse. Aí as pessoas me explicaram da nobreza daquele gesto, do significado simbólico daquele gesto, de dar aquela unidadezinha de que não valia nada, acompanhada de um carinho, de um abraço, de um beijo, e aquele pessoal feliz. Aquilo representava como se fosse assim um exercício de dignificação do gesto, de generosidade, de carinho, mostrando que o que importa não é o bem propriamente dito, mas a atenção, o carinho, o passe, a palestra, o zelo. Eu me lembro que naquela noite em particular, eu já contei isso para minha esposa dezenas de vezes, estava lá naquela noite o elenco da novela, que acho que só o Ricardo que vai lembrar disso, da novela Algemas de Ouro, da TV Record. Eu disse, Jair, você está abanando a cabeça, você não é desse tempo, não é? Algemas de Ouro. E eu anotei ali, eu nunca me esqueço, o autor da novela
era o Benedito Rui Barbosa, que está aí até hoje na TV Globo. Eu me lembro que eram atrizes e atores. Lolita Rodrigues, ela desencarnou ou não? Já desencarnou? Não, ela não, desencarnou a Hebe e desencarnou a outra, que era um trio. Ela não, só falta ela. Lolita Rodrigues, Suzana Vieira, está aí até hoje a mulher não desencarna. Laura Cardoso, está aí viva, vivíssima, tudo lá naquela noite, carregando vivos, tropeçando naqueles passos cheios de cocô de cavalo, aquela coisa, e o povo... Rolando Boldrin era ator de novela, até pouco tempo ainda era, e agora ele tem esse programa dele. Fulvio Stefanini, que era um moleque, estou falando de 50 anos atrás. Maria Estela, essa Maria Estela, lembrei bem do nome dela, Maria Estela, era colega da Márcia Maria. Essa Maria Estela era uma moça muito linda, e nessa noite ela estava com um macacão branco, eu me lembro que era uma peça só, né? Nunca tinha visto, branco, e ela com um saco de estopa nas costas, não sei o que ela carregava, e naquela conversa, o povo atendendo, e o Chico, e ela, sabe, o Chico é danado de esperto, brincalhão, ele ficava de braços dados com ela, né? Andando. E num certo instante, as coisas se complicaram, ela sumiu, e ele falava assim, como é que ela chama? Maristela. Ele falava, Estela, Estela, onde você, Estela? Onde você está, Estela? Você é a minha luz, venha para cá. Aí eu, então, Chico, estou indo. E tinha ainda Jorge Agomide, Sérgio Mamberti, Adriano Studi, esse povo estava todo lá, acompanhando essa peregrinação. E o Chico dava esse exemplo extraordinário de doação, de carinho, de zelo. Então, quantos de nós que estávamos ali, estávamos numa prática de generosidade à custa de um grande aprendizado da simbologia daquele momento? De maneira que a doutrina espírita nos explica que a generosidade carece dessa prática, ainda que nós não possamos sustentá-la por mérito, por índole, como seria o desejável e um dia haverá de ser. Mas eu tenho um caso também interessante, além desse que conta, além dessa referência de André Luiz, Divaldo, muitos de nós aqui, se não todos, já ouvimos Divaldo contar essa história do espírito que ele denominou, que ele cognominou de o Máscara de Ferro. Era um espírito que desde moleque, era um espírito que perseguia Divaldo desde moleque, desde garoto. Teria sido um inimigo muito perverso, malévolo de Divaldo. E dizia o seguinte, que ia perseguir e prejudicar Divaldo o quanto pudesse, até matá-lo, se pudesse. Eu me lembro de várias histórias, várias passagens, nós que já ouvimos o Divaldo muitas vezes, e que já lemos, inclusive no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, ela conta essa história. E eu vou poupá-los de narrar algumas dessas maluquices que o Espírito fez com ele. Mas ele conta que um belo dia lá na mansão, muitos anos atrás, 40 anos atrás, ou 50 anos, ele estava no escritório dele quando o porteiro da mansão ligou para ele, seu Divaldo, alguém deixou um recém-nascido, uma criancinha aqui, feinha, miserávelzinha, em trapilhos, doente, com um corpinho sujo, cheio de formiga, parece que recém-nascida. E o que eu faço, seu Divaldo? Deixa que eu vou descer aí. Desceu correndo, foi à portaria, catou aquele bichinho que estava numa caixa de papelão, e limpou, e o porteiro, o que nós vamos fazer? Falei, nós vamos atendê-la, vamos levar para cima, vamos cuidar, vamos chamar os enfermeiros. Nisso, aparece o espírito, o tal que ele chamava de Máscara de Ferro. Ele chamou de Máscara de Ferro porque ele tinha um rosto muito feio, e lembrava, segundo o Divaldo conta, um filme que ele havia assistido dos anos 30, depois esse filme foi reencenado com Leonardo DiCaprio, mais recentemente. O espírito era muito feio, e lembrava o personagem que usava uma máscara de ferro, porque, enfim, isso é um detalhe que não interessa. O fato é que Divaldo, de repente, viu o espírito que apareceu para ele. Naquele momento que ele estava com a criancinha no colo, o espírito falou assim, o que é que você vai fazer? E Divaldo falou, o senhor não está vendo? Divaldo falou para ele, vou levar essa coisinha para cima. Deixaram aqui, depositaram como se fosse uma coisa. E o espírito falou assim, e você vai cuidar disso? Ele falou, vou cuidar. Com o carinho que você cuida dos outros? Com o mesmo. E você vai amar esse bichinho? Vou amar, como amei a todos até hoje. Essa coisa, vou amá-la. Não amo ainda, mas vou aprender a amá-la. Aí o Espírito fala assim, pois eu vou te dizer uma coisa, esse corpinho traz a reencarnação da minha mãe. O Espírito falou, essa é minha mãe reencarnada. A partir de hoje, por essa demonstração inequívoca de sua atenção, do seu zelo, da sua generosidade, para mim, incomparável, eu vou passar a ser não mais o seu perseguidor, mas o seu protetor.
E Divaldo ganhou o espírito, ele passou a cognominar esse sujeito de Walter, passou a ser um espírito que ele chama de batedor. Sempre que Divaldo vai para algum lugar, algum país, nas alfândegas, tem casos notórios de apuros pelos quais Divaldo passou na entrada de outros países, com passaporte, com esse espírito sempre acudindo, dando dica, falando, ajudando. Esse espírito chamado Walter, por força dessa prática de generosidade. O espírito fala, mas você vai amar? Eu não amo ainda, estou chegando, mas eu vou aprender a amar como amei a todos. Há uma outra história, a referência de generosidade, muito interessante, com o consequente resultado da prática. Essa história é contada num livro muito bonito, hoje em dia pouco lido, mas um livro belíssimo, psicografado pelo Chico também, e de autoria de espíritos diversos, Emmanuel em particular, mas de espíritos diversos, e entre esses espíritos, o espírito Humberto de Campos, irmão X. Ele conta uma história interessantíssima. Ele fala de um espírito, nesse livro, o Espírito da Verdade, o nome do livro. O Espírito da Verdade. Ele fala, o irmão X, nesse livro, que, numa certa época, aí, muitos anos atrás, desencarnou, naquela ocasião, um poderoso, um magnata, um poderoso da época, dono de muitos bens, muito dinheiro, muito rico, e ao mesmo tempo considerado um grande tirano, uma pessoa muito má, de índole perversa, uma pessoa extremamente equivocada. Ele desencarnou e, quando se viu desencarnado, segundo o irmão X, voltou para casa em busca de carinho, de atenção, de afeto da esposa, dos filhos, e teve uma grande decepção, porque ele viu os familiares querelando, brigando, disputando os bens que ele tinha. Ele viu que grande parte dos seus bens foram despojados, vendidos, leiloados, e ainda a família, os filhos brigavam no tribunal pelo resto da herança. Ele se viu numa situação muito difícil, sem ambiente nenhum de permanecer, então pensou em buscar os amigos, os antigos amigos, imaginando que ali encontraria berço, carinho, afeto. Enganou-se, porque os amigos, os supostos amigos, o detestavam. E eles diz aqui, o irmão X, ele só via ali, no pensamento dos amigos, os atos, relia, sentia os atos de malquerência e usura que ele havia praticado quando em vida. Então, no plano espiritual, caiu num processo, como contam os livros, como conta a biografia espírita, num processo de ensimesmamento, sofrimento, cai nas trevas, passa muitos anos sofrendo na escuridão, na miséria, e de tanto sofrer, como dizem os espíritos, a pessoa se lembra de buscar a prece, uma prece sincera. E nesse momento de prece sincera, buscando socorro, ele vê um santuário, diz o irmão X, um lugar muito longínquo, muito distante, algumas luzes faiscantes, feito pequenas velas bruxuleantes, mas que traziam um sinal de clareza, de claridade. E ele então descobre que ali estava, veio informá-lo um espírito protetor do lugar, que aquele local era a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Nas faixas mais pobres, nas faixas inferiores do firmamento, tinha lá uma casa chamada Casa das Preces de Louvor. Preces que vinham da terra, preces que vinham de pessoas encarnadas, em agradecimento à prática de benefício, de gestos de generosidade que essas pessoas tinham recebido em vida. Então elas faziam essas preces em favor daqueles que os assistiram. Aí Barçabás fala, e o Espírito fala, cada luzinha dessa que você vê, o Espírito que cuidava ali do pórtico, falou, cada luzinha dessa que você vê, representa uma prece, graças à generosidade praticada por alguém. Aquela luz, essa luz, são preces que vieram da terra em agradecimento à prática da generosidade, da atenção, do carinho que essas pessoas receberam em vida. Aí então soluça. O irmão X fala que o Barçabás, esse personagem, fala, ai de mim, que não vou ter nenhuma luzinha dessa para mim, porque eu jamais fiz o bem. E o Espírito fala, você está enganado. Essa é a surpresa. Você de fato traz, disse o irmão X, Humberto de Campos, os sinais do pranto dos doentes, das pessoas que você espelhou, maltratou, matou, ofendeu, despojou, nos seus dias de vigilância e crueldade. Porém, disse o Espírito para ele, tem ali uma luzinha, fraquinha, bruxuleante, mas tem, uma oração de louvor apontando um gesto que você teria praticado lá atrás, quando em vida, quando encarnado. E mostrou para ele uma luzinha fraquinha, um discozinho fraco. E o Barçabás falou, meu Deus, alguém orou por mim? E o Espírito falou, olha, orou.
há 32 anos atrás, olha como é que o Espírito fala, Humberto Campos: deste um pão, um pedaço de pão, a uma criança, que em prece agradeceu ao Senhor da vida. Um pedaço de pão que ele deu a uma criança, e essa criança, em louvor a Deus, agradeceu, orando em benefício daquele tirano, Barsabás. Então Barsabás fala: meu Deus, eu não sei quem será. E ele então se lembrou: seria Jonaquim, que era um molequinho, um garoto que tinha um defeito físico? Seria Jonaquim, o pobre enjeitado? Será que foi essa criança que um dia eu me lembro, eu realmente dei um pedaço de pão para ele? Seria ele? E o Espírito falou: sim, é ele. É ele mesmo. Siga essa luz, o Espírito falou para o Barsabás, para o espírito doente. Siga essa luz, siga essa claridade, e você vai se ver em condições de se livrar definitivamente desse sofrimento tenebroso aqui no mundo das trevas pelo qual você passa. E Barsabás então passa por experiência que ele jamais esqueceria. Ele começa a seguir aquela luzinha bruxuleante que o Espírito indicou, e ao invés dele subir para o alto, às alturas dos mundos elevados, ele se vê voltando para a terra, e de repente se vê dentro de uma carpintaria, humilde, muito simples, e lá na carpintaria ele vê um homem, um senhor, agora com 40 anos de idade, num enxó, cuidando de um madeiro pesado. Era aquela criança que 32 anos atrás, portanto com 8 anos, Barsabás tinha dado um pedaço de pão. E aí o Espírito fala, Humberto de Campos, o Espírito de Irmão X, ou Humberto de Campos, e identificado no doce fio de luz, Barsabás, em espírito, abraça-se ao Jonaquim, e de repente perde consciência de si, vem o processo que os Espíritos chamam de reencarnação, e um ano depois, Jonaquim é visto lá na carpintaria, sorridente, com um filhinho de 1 ano, com um filhinho recém-nascido. E aí Humberto de Campos fala: com a bênção de um pedaço de pão dado a um menino triste por espírito de amor puro. Interessante, né? Um pedaço de pão, mais do que um almoço, do que um jantar, mais do que um pedaço de pão, porém por espírito de amor puro, Barsabás encontrar o prêmio de renascer para se redimir. Quer dizer, ele encontrou a chance de se reencarnar, agora como filho do Jonaquim, que estava ali com aquela criancinha moldurada por um rostinho muito lindo. Essa é a prática da generosidade quando ela é feita, como dizem os Espíritos, como aqui fala Humberto de Campos, por espírito de amor puro. Interessante isso, né? Interessante. O que ele doou? O que custou, né? O que custa isso para a gente, né? Às vezes a gente não tem essa capacidade de amor puro, nem gestos muito simples, né? Eu acho que uma grande escola para todos nós, além do lar, é o trânsito, a rua, área de serviço, local de serviço. A gente vê como que é difícil essa prática, né? Por compreensão, por tolerância, por humildade, por espírito de amor puro. E agora, para encerrar, eu queria contar mais um caso, mais uma história. Rapidamente, bem resumida, vou resumi-la mais do que eu já resumi. E ela se refere a uma experiência recente. Em novembro passado, eu e Maria temos uma filha nossa primogênita, nossa filha mais velha, mora em Piracicaba. Ela e o marido lecionam em Piracicaba, na universidade de lá, na USP. E minha filha foi para a França, num programa que ela coordena junto aos países Brasil e França, com auxílio da CAPES, com bolsa do governo. E ela saiu daqui por volta do dia 15 de novembro passado e ficou em Piracicaba. O meu genro, Pirassununga, meu genro, marido dela, e os 2 filhos que eles têm, João Francisco, de 5 anos, e Catarina, de 11. 2 dias depois que ela estava na França, depois dela ter mandado mensagens, e pai, mãe, cheguei, estou bem, estava localizada em Saint-Étienne, e ela faria o percurso Saint-Étienne e Lyon diariamente para desenvolver esse projeto. Mas quando foi
na segunda-feira, dia 19, dia 18, dia 19, 2 dias depois que a minha filha chegou na França, meu genro de Pirassununga me liga: senhor Eurípides, estou desalentado. Catarina está internada num quadro complicadíssimo aqui no hospital e não se sabe o que fazer. Fizeram os exames, em princípio parece uma sinusite muito brava, foi medicada, mas ela não se sustenta, tem uma confusão mental bastante significativa, de não saber o que fala, o que comeu. Os médicos medicaram e disseram que ela deve acordar à tardezinha, começo da noite, melhor. Mas eu estou aflito, se eu vou para Rio Preto ou não. A Vívia, lá na França, eu falei: não, vamos então esperar. Mas você me ligue. Quando foi escurecer, ele me liga: senhor Eurípides, estou desesperado. Catarina acordou, está pior do que quando dormiu. Um quadro horroroso. Os médicos fizeram tomografia, resistem à ideia de fazer ressonância, e eu estou preocupado porque... E eu então imediatamente liguei para minha cunhada, que é médica aqui no Hospital da Criança, e os médicos neurologistas, neuropediatria, neurologia e todos os infectologistas que imediatamente acudiram, a minha cunhada aqui falou para mim, pediram para dizer para mim o seguinte: diga para o genro dele que se lá não tiver hospital com neuropediatria, venha para Rio Preto, porque é grave. Eles já certamente estariam suspeitando do que fosse. E eu falei: Adriano, tem que vir. E ele internado, já era de noite, o médico quase madrugada, o médico em casa, certamente com alguma dificuldade para se locomover até o hospital, para fazer o exame que ele queria, naquela relutância, e ele não sabia se vinha, e o outro filho com a empregada doméstica na casa. E ele falou: senhor, eu decidi, eu vou embora. Teve dificuldades para sair do hospital, porque ele estaria se evadindo, porque não se pode sair do hospital sem alta. E ele disse para o médico: eu vou embora, seja o que quiser, eu vou embora. Pôs a minha neta no carro, com 11 anos, um doce de criatura, e só Deus mesmo, só os benfeitores espirituais, por mérito certamente deles e da minha neta, que permitiram isso. Ela veio dormindo o tempo todo, ao contrário do quadro com o qual nós nos deparamos aqui. Resumidamente, ela chegou muito mal, foi imediatamente atendida por essa gama de profissionais, e já se suspeitou de um quadro de meningite, ou até, o que seria pior, de encefalite, e acudindo exame líquido da coluna, e tomografia, e ressonância magnética, exame de sangue. E a nossa filha na França, sem saber, mas a gente começou a dizer que, olha, ela foi ao hospital, e minha filha desesperada, mais ansiosa que eu, mas o que está acontecendo? E vamos tocando, e o que faz? E os médicos internaram e constatou-se. Era mesmo um quadro de encefalite e viral, com a benção de não ter sido a viral chamada herpética, ocasionada pelo vírus de herpes, porque o vírus da herpes, que provoca a encefalite, esse vírus destrói, quando não acudido em tempo, o cérebro da pessoa. Foram momentos de pânico e dor inomináveis pelos quais passamos, eu e minha mulher, meus filhos que estavam aqui, um filho estava no Chile, a mãe estava na França, e aí nós temos que falar o que fala para a nossa filha. E daí nós tivemos que falar que ela foi para a UTI, e minha filha desesperada: eu vou embora, pelo amor de Deus, eu vou embora. Bom, eu vou resumir dando um salto. Graças a Deus, foram 10 dias de um sofrimento, de uma experiência que talvez nós não passemos noutras vidas, e acho que nunca passamos. Horrível, pelo quadro provocado pela encefalite, da confusão mental, dos gritos, dos delírios. Mas ela saiu, graças a Deus, curada e ilesa. Essa nossa netinha é daqueles espiritinhos, cada um de nós sabe disso e fala por si, mas essa era um espiritinho, que caiu do céu, de alma boníssima, delicada e pura, angelical que é. Está plenamente curada, perfeita, sem nenhuma sequela. Mas, enfim, naquele momento, naquela aflição, minha filha resolve vir. E é aqui que eu vou contar um gesto de generosidade ímpar. Minha filha, então, resolve sair de Saint-Étienne e ir para Lyon. De Lyon, ela tomaria um voo para o Brasil, certamente com escalas em Madrid, Portugal, e até chegar em Congonhas. Mas, para sair
de Saint-Étienne, ela tenta reservar uma passagem, uma confusão enorme, porque ela não tinha como cancelar o voo, porque a passagem dela, o bilhete era pago pela universidade, se fosse para mudar, ela tinha que esperar o dia seguinte, às 9 horas, para contentar, mas ela não conseguiria trocar a passagem dela jamais, e ela queria vir embora naquele dia, ela queria sair da França naquela hora, ela está, por mais que nós a tranquilizássemos, e ainda que nós próprios temerosos, falou, eu quero ir embora, e ela então tenta reservar a passagem com cartão, não consegue, meu filho tentou passar, ele desesperado no Chile, tentando passar o cartão dele para ela, por telefone, as colegas, uma de São Paulo, outra da França, e por alguma razão não se comprava. Não. Ela então resolve vir para Lyon, com aquela conversa meio por alto pela internet, e por sorte o taxista que a encontrou disse, olha, não vá de metrô, que seria recomendável, porque acabara-se de estourar lá na França aquele episódio dos coletes amarelos, aquela convulsão social enorme na França. O país ficou paralisado. Ainda bem que ela então pegou esse táxi e com dificuldade chegou a Lyon. Chega no aeroporto, sobe até o guichê da empresa aérea, da Ibéria, e vai até a menina do guichê e fala, eu quero uma passagem agora, por favor, para o Brasil. E eu estou tentando comprar essa aqui, olha, eu lá na internet, lá de Santa Catarina, entrei e consegui fazer essa reserva. A menina disse, essa reserva não tem valor. Essa passagem, esse bilhete, só é vendido para quem tem o cartão especial da empresa, um cartão azul, Blue Card. Minha filha não tinha. Eu falei, mas pelo amor de Deus, eu estou desesperado, acontece isso e mais isso, eu estou mortificado, eu vou morrer aqui se eu não... E a menina dizia, minha senhora, eu sinto muito, não se pode vender, a não ser por meio do cartão. Minha filha, desesperada, busca o telefone, esqueceu que tinha um celular funcionando, já feita a conversão, e ela então pede para a menina usar o telefone da empresa, a menina, pois não, ela apanha o telefone da empresa e começa a falar em francês, naturalmente, com a colega da França e com a amiga do Brasil, explicando aquele quadro, aos prantos, nervosa, em desespero, e agora o que eu faço? Não tem passagem, e ela dizia, minha filha dizia para a menina, eu tenho dinheiro, eu acabei de receber a bolsa, eu tenho dinheiro, eu pago, eu não quero o cartão, eu vou pagar em dinheiro, e a menina dizia, não posso vender, é o sistema da empresa. Então, ela dizendo tudo isso para as meninas, colegas, professoras, pesquisadoras como ela, e eu falei, o que ela vai fazer? Nem para frente, nem para trás, nem para o Brasil, nem para lugar. Ela põe o telefone no gancho e se volta para o guichê, passada, perplexa, pensando na filha, pensando em nós, nela própria, no esposo, quando de repente se aproxima dela um casal de muçulmanos, marido e mulher, muçulmanos. Um senhor que ela nem tinha visto ainda, aproxima-se da menina do guichê, da empresa aérea, e diz assim, use meu cartão, eu pago a passagem para ela. Minha filha se voltou, era um sonho ou era um golpe? E a menina do guichê falou, meu senhor, o senhor está sabendo o que o senhor está fazendo? Essa passagem que ela está tentando adquirir por meio do cartão, vai ficar caríssima, porque ela está comprando passagem agora, o voo está lá, as pessoas já estão embarcando quase. Seria cerca de 1.000 euros, alguns R$1.000. É muito dinheiro para o senhor pagar. Tentou demover a menina no papel correto, né? O senhor está sabendo o que o senhor está fazendo? E então o muçulmano, circunspecto, sério, sem nem dar atenção para minha filha, era um gesto que ele não queria, era da natureza dele, ele viu o drama e eu quero ajudar. Ele disse, não há problema, use meu cartão. Quando a menina foi passar o cartão, ela descobriu que o cartão não tinha limite suficiente, saldo suficiente, porque eram 1.000 euros. E ela disse, olha, sinto muito, seu cartão não passa. Minha filha quase desmaia, eu falei, e agora, meu Deus? E o casal ali querendo ajudar, o que eu posso fazer? Minha filha insiste, eu pago, eu tenho dinheiro. Mas antes disso, a menina tentou demover o muçulmano, dizendo o seguinte, tudo bem, então o senhor vai pagar. Mas tem um detalhe, esse é um processo demorado, longo. O senhor está aqui de passagem, o senhor pode perder seu voo. Eu não sei para onde o senhor vai, mas eu imagino que o senhor tem um voo para... E ele disse para a menina do guichê, eu tenho todo o tempo do mundo. Pode tirar a passagem para ela. Foi quando então descobriu que o cartão não dava. Minha filha então entra em pânico, mas por providência divina, e muito possivelmente graças a esse gesto nobilíssimo de generosidade, a menina do guichê ficou tomada de tamanha compaixão, que ela diz assim para minha filha, 1 minuto, por favor. Minha senhora, aguarde 1 minuto. E ela então entra no escritório anexo, fica lá alguns segundos e volta. E disse para minha filha, olha, a companhia, os diretores vão fazer uma exceção, como nunca vi fazer, vão vender o bilhete para a senhora. E minha filha tinha dinheiro, e isso livrou minha filha. Então minha filha se volta para o casal de muçulmanos, pede licença
para o marido, para se dirigir à mulher, não se pode, a mulher com aquela burca, com as vestimentas próprias de muçulmanos, ela pede licença para o muçulmano para falar com a mulher e a agradece. Em francês, diz lá as palavras para ela, pelo aquele gesto nobre que levou, talvez, se não fosse esse gesto, a menina a vender a passagem. E então a mulher bota as mãos em cruz no peito e diz: foi Alá quem quis. Que gesto generoso, né? Minha filha, então, pronta, a menina então fala: me passa aqui o dinheiro, eu vou fazer a passagem, tirar a passagem, você já vai para o portão tal, guichê tal, porque o avião está para sair, e eu vou ao seu encontro e levo a passagem para você. Quando minha filha está indo, ela se dá conta, fala: meu Deus, acho que eu caí num golpe agora, se lá não era um golpe, agora acho que é. Eu paguei 1.000 euros para a menina, não sei quantos euros, e não tenho passagem, não tenho comprovante, não tenho nada. Será que ela tirou mesmo a passagem? Será que ela... E ficou nesse pânico, e nesse ínterim, meu filho do Chile estava no outro congresso, liga para ela conversando, e ela chorando, e meu Deus, e aquele desespero, quando de fato ela vê que a menina do guichê vinha vindo ao encontro dela. Ai, graças a Deus, a menina veio trazer o bilhete, e meu filho tentando ajudá-la, e tentando acalmá-la, mas naquele desespero, já agradecida, porque ela apanha o bilhete, aproximam-se dela, da minha filha, duas mulheres, uma mãe e a sua filha, negras, africanas, residentes em Portugal. Elas então se dirigem à minha filha, falam qualquer coisa, e a minha filha estava tão perturbada que não percebeu que elas falavam em português, e começa a dialogar com elas em francês, e elas dizem: não, fala em português, nós falamos a sua língua, nós moramos em Portugal, nós estamos aqui, nós ouvimos um pouco da sua experiência, contando para o seu irmão aí ao telefone, acho que nós sabemos o que você precisa. É minha filha, como quem diz, e elas então, as duas, se aproximam da minha filha e envolvem ambas, a minha filha não abraça as duas, mãe de cá, outra de lá, e abraça, esse espiritismo a gente chama de passe, né? Passe espírita. Abraçam ela efusivamente, profundamente. A minha filha se sente renascer, e ela então agradece as moças, essas duas mulheres, apanha o voo e vai embora. Mas as duas mulheres, quando minha filha já estava no Brasil, ligam para ela para saber o resultado, como é que estava a nossa netinha. Que gesto generoso, que coisa linda e incrível, de generosidade pura, no mais lídimo sentido, no mais puro sentido da palavra, desinteressado, tanto do muçulmano quanto dessas duas mulheres, sem pedir nada em troca. Esse muçulmano, antes de oferecer o cartão, em nenhum momento se dirigiu à minha filha para saber se ela poderia reembolsá-lo, quando poderia reembolsá-lo. São gestos assim que fazem a gente pensar que a vida vale a pena, né? E esquecer a tribulação, o desespero, a aflição do dia a dia e nos rendemos a esses gestos. De resto, e para acabar, aconteceu que a minha filha apanhou o voo e veio de Lyon até Madrid. Imagine, eu não gosto de pensar muito, que eu choro, o desespero pelo qual ela deve ter passado, sabendo que a filha estava na UTI, num estado pouco claro para ela. Afinal, nós estávamos deixando ela a par realmente do que estava acontecendo, ou nós estávamos omitindo tudo? Afinal, já havíamos dito que ela estava na UTI. Ela apanha um voo até Madrid, de Madrid com escala em Lisboa, de Lisboa a São Paulo, de São Paulo, um motorista aposentado da USP, que nós contratamos, foi buscar lá em Guarulhos, trouxe ela para Pirassununga. Pirassununga, ela apanhou o filhinho que estava lá, com a empregada, com a secretária. Enquanto isso, a nossa filha, que mora aqui, a caçula, com o genro nosso, com o marido dela, vai de carro até Pirassununga, apanha a minha filha e traz. Sem podermos, nem minha filha que foi buscá-la, nem nós próprios, falar muita coisa, até porque nós próprios não sabíamos. O que nós sabíamos é que era um quadro muito grave. E nesse ínterim, durante todo esse tempo, nós nunca recebemos tantos exemplos de prece de amigos, de afetos, de conhecidos, desconhecidos, católico, protestante, religioso. Na igreja, enfim, chegava gente falando em prece o tempo todo. Nós tivemos um telefonema importante de um amigo que dizia que sabia do interesse do Dr. Bezerra de Menezes, que atende a qualquer um de nós, mas enfim, generoso, ele falou: Dr. Bezerra, com o grupo dele, está atendendo sua filha, e o quadro é esse, vai acontecer isso, mais isso, fiquem tranquilos. Nisso, uma tia do meu genro, católica, daquelas fervorosas, mora não sei que estado, ligou para o meu genro: Adriano, eu falei com Nossa Senhora, não sei qual das Nossas Senhoras é, são todas a mesma, né?
Eu falei com Nossa Senhora e ela me disse, Adriano, que ela está cuidando da Catarina. Aí meu genro brincou. Eu estou sabendo, eu estou sabendo inclusive que ela tem uns assessores muito bons. Se referia ao doutor Bezerra, né? Mas nessas horas, peçamos ou não peçamos, mérito, mercê do nosso mérito, a espiritualidade vai nos acudir. Os benfeitores da casa que frequentamos, os benfeitores do nosso lar, os benfeitores do grupo, os nossos anjos guardiães, os nossos protetores, vão fazer o possível dentro dos nossos méritos para nos acudir, e foi o que aconteceu, graças a Deus. Gente, muito obrigado e boa noite.